Shalom pessoal, tudo bem? Saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. E de hoje eu quero falar com vocês sobre o processo da salvação. Todos nós sabemos que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo de número 2, verso 8. Que pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois bem, nós sabemos que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E a palavra fé, ela significa, justamente ali em Abacuque, capítulo de número 2, verso 4, ela significa, a palavra fé, no hebraico é emunar. E essa palavra, ela é traduzida por fidelidade. Só que o hebraico também ele transmite algumas ideias verbais, por exemplo. O verbo mais comum para designar fé é aman. E essa palavra no tronco kal, porque o hebraico ele tem 7 troncos verbais. E o tronco kal, a palavra emuná ou fé significa nutrir, né? Ou seja, o justo que vive pela sua fé, ele é nutrido pela sua fé. Por isso que ele vive, o justo viverá pela sua fé. Só que no tronco nifal significa estar firme, né? Estar estabelecido ou estável. Mas também no ifil, que é o mais importante para o propósito do texto aqui, no conceito de salvação, no ifil, a palavra fé ela está relacionada com o fato de você crer naquilo que é verdadeiro, ou seja, considerar como verdadeiro ou crer. Sendo assim, a pessoa, quando ela é salva, ela acredita naquilo que é verdadeiro. E uma vez que ela acredita naquilo que é verdadeiro, ela é nutrida por essa fé. Ela é nutrida, sustentada por essa fé, e através desta fé, ela se mantém firme. Então, nós entendemos que a salvação ela é pela fé. E isso envolve a questão da conversão. A palavra conversão literalmente significa techuvá. E a palavra techuvá significa retorno. Ou seja, você vai retornar para onde? Você vai retornar para o eterno, para o Criador, para o soberano, para aquele que você nunca deveria ter deixado. E essa palavra ela aparece em várias passagens da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Por exemplo, nós podemos citar aqui Ezequiel capítulo 18, verso 30 até o 32. Nós podemos citar Ezequiel 33, verso 7 a 11. Todas essas referências, elas farão menção aqui ao retorno. Por exemplo, está escrito assim, ó: portanto, diz o Senhor Deus, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a maldade não vos leve à perdição. Livrai-vos de todas as transgressões que cometeste contra mim. Criai em vós um coração novo e um espírito novo, para que porque havereis de morrer, casa de Israel. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Convertei-vos e vivei. Ou seja, a conversão ela faz parte do processo da salvação, de tal forma que quando o justo, ou aquele que crê, melhor dizendo, ele acredita naquilo que é verdadeiro, ele retorna para o eterno. E uma vez que ele retorna, ele está seguro e ele vive. Por exemplo, o apóstolo Pedro também em Atos, ele disse ali, arrependei-vos, pois e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que na presença do Senhor venham tempos de refrigério. Atos capítulo 3, verso 19. Aparece ali também o conceito de retornar, ou seja, só retorna quem um dia saiu do seu lugar. E dentro desta palavra retorno, também tem a expressão arrependimento. A palavra arrependimento, ela significa, no hebraico, naham. Essa palavra naham, ela é uma palavra onomatopaica. O que é isso? Com o sentido de estar ofegante. Ela é uma palavra que dá sentido. E sendo assim,
ela tem o sentido de estar ofegante, suspirar e até gemer. E ela pode também significar lamentar e afligir-se. Ou seja, o verdadeiro arrependimento, ele causa um pavor na pessoa, ela causa uma inquietação na pessoa de tal forma que a pessoa se aflige. E uma vez que ela se aflige, ela sente tristeza pelos seus pecados e ela se volta para Deus. Essa palavra nahan também, arrependimento, ela também é aplicada também a Deus, no sentido de Deus, ele aparece ali em Gênesis 6, o sentido de Deus, ele se lamentar, o próprio Deus ficar ali inquieto em relação aos pecados dos homens. A palavra techuvá também, ela significa chuva, né? Tem essa questão também, que ela denota a mesma ideia de arrependimento. E no Novo Testamento nós temos uma palavra para arrependimento, metanoia. Essa palavra metanoia literalmente significa mudança de pensamento. Ou seja, a pessoa só pode voltar para o eterno, só pode retornar para Deus se os seus pensamentos forem mudados, se os seus pensamentos forem totalmente mudados de direção. Porque nós vivíamos antigamente em um mundo que os nossos pensamentos andavam conforme o curso desse mundo. Uma vez que o verdadeiro arrependimento ele vem ao nosso coração, nossos pensamentos é mudado, então nós retornamos para o eterno. Existe também uma palavra chamada metalomenai, ou melhor, metamelomai. Metamelomai. Esta palavra também é uma palavra que denota, ela tem um sentido de cuidado, ocupação ou pesar. Né? Esta palavra também ela pode denotar um remorso. Por exemplo, o próprio Judas, ele foi utilizada essa palavra para ele. Metamelomai, ou seja, é quando o remorso, ele é um tipo, o remorso ele faz parte do processo do arrependimento, mas ele não é um arrependimento propriamente dito, porque a palavra remorso vem do latim mordida, ou seja, são pequenas mordidas na consciência que não são suficientes para levar a pessoa ao arrependimento, mas faz parte do arrependimento. Ou seja, o teólogo Otto Michel, ele comenta que Judas exibe remorso, não arrependimento. Ou seja, Judas vê que é culpado por sua ação e não suporta o seu fardo. Aparece ali em Mateus 27, verso 3, e também isso aqui é aplicado a Esaú, no capítulo 12, versos 17 de Hebreus. Ou seja, o remorso não tem o poder de vencer a operação destruidora do pecado. Ou seja, Judas e Pedro reagiram ao seu pecado de formas opostas. Ou seja, Judas ele se sentiu culpado pelo que fez e procurou uma solução para o que fez, ou seja, se matou. Ou seja, o remorso não foi suficiente para provocar nele o arrependimento e o arrependimento levá-lo até Deus. Pedro também sentiu remorso. Esse remorso provocou tristeza em Pedro. Pedro foi restaurado e se voltou para Deus. E Esaú também, o texto vai dizer que ele voltou com lágrimas tentando recuperar a primogenitura, mas não foi encontrado lugar nele de arrependimento. Por quê? Porque ele estava agindo em forma de remorso. E uma vez que o remorso ele apenas dá umas pequenas mordidas na consciência, não é suficiente para levar a pessoa ao arrependimento. Sendo assim, a pessoa não consegue se voltar para Deus porque não foi encontrado o verdadeiro arrependimento nela. Portanto, aqueles que vivem pela fé, como diz Abacuque, eles são nutridos por ela. Não só são nutridos, mas eles também são firmados nesta fé e são inabaláveis e não caem jamais.